minha missão não é muito difícil, ao que parece é só fazer uma pequena introdução sobre uma temática que eu penso que quase todos nós temos algumas luzes e sobretudo temos as ideias principais já nos são familiares. E portanto serão 3 pontos, sobretudo, que irei sublinhar, não só, mas sobretudo a partir então deste discurso que o Padre Jorge referia, do Papa Francisco. Então comecemos pelo sentido e o conteúdo das palavras. A palavra sinodalidade, como todos nós sabemos, tem origem e faz referência à palavra sínodo. Sendo que sínodo deriva do substantivo feminino grego synodos. Trata-se da junção, também não é difícil, nós conhecemos, ainda uns mais do que outros, estas palavras, syn, que quer dizer todos juntos, ou ao mesmo tempo, com a palavra odos, que quer dizer caminho, estrada, ou então viagem ou caminhada. E é interessante, o primeiro aspecto que ele sublinhava é que o sentido de odos, ou seja, caminho, estrada, pode ser também viagem ou caminhada. Ou seja, não é só a realidade em si que estamos a falar, mas também do processo, a viagem. As palavras não dizem todo o conteúdo, mas ajudam-nos a entrar mais especificamente no conteúdo. Deste modo, então, podemos dizer que um sínodo é um caminho que se faz em conjunto, ou uma viagem que fazemos juntos. Por outras palavras, qualquer assembleia, a eclésia, ou eclesia, se quisermos ser mais precisos, que procura assumir este dinamismo está em sínodo, ou melhor ainda, integra um dinamismo da sinodalidade no próprio processo de se constituir como assembleia. Nós muitas vezes pensamos que as palavras que nos são familiares no contexto religioso começaram exatamente nesse mesmo contexto. Não é verdade, é fácil perceber isso, mas nem sempre estamos atentos a esse facto. Então a palavra sínodo e esta dimensão da sinodalidade começou por ser usada em assembleias não cristãs, não no contexto que nós usamos hoje, assembleias seculares. Só progressivamente é que foi, diria, conotada, ou pelo menos mais valorizada, prevalecendo neste contexto então eclesiástico. Assim, e agora entramos já no contexto mais eclesiástico, ou se quisermos no contexto mais cristão, assim, a sinodalidade é um dinamismo do ser e do fazer. Não apenas do fazer, mas também do ser. Trata-se de um pensar, um refletir, um crescer e um celebrar em conjunto. Há pouco o Padre Jorge fazia referência às suas memórias e às recordações do quanto gostava deste tempo e do tempo dos padres novos. Um dos aspectos iniciais que para mim me marcava era o facto de estarmos todos ali a celebrar em conjunto. E esse aspecto, com o nosso bispo, num ambiente talvez mais familiar, não sei, mas o facto de sermos padres novos e estarmos juntos a celebrar. A dimensão do celebrar, muitas vezes, é um pouco esquecida. Pensamos a sinodalidade a partir da reflexão, de programarmos um ano, e a dimensão, às vezes, do celebrar, não só apenas a celebração eucarística, mas do celebrar também é sinal dessa sinodalidade, e gostava só de sublinhar isso. Nesse sentido, a sinodalidade não é apenas como quem está, ou seja, como quem está em conjunto, mas como quem está a caminho. Não basta estarmos juntos, é preciso estarmos a caminho. Este estar juntos a caminho faz com que o sínodo, ou a sinodalidade, seja essencialmente uma assembleia de viagem, de companheiros de viagem. Nas palavras de um professor, Tanner, ele dizia que esta era uma bela imagem da Igreja Peregrina. Companheiros de viagem, a caminhar. Segundo ponto, a importância e a dificuldade de fazer a caminhada sinodal. É fácil identificar o conteúdo, mais ou menos, é fácil perceber o que é que significa a sinodalidade, percebemos que já não é só de fazer coisas, mas também é do ser, do estar com. O grupo dos 12 é um grupo que está com Jesus, que fazem com Jesus e celebram com Jesus,
Mas todos nós sabemos que é fácil falar, mas depois, na prática, todos temos a experiência, é muito mais difícil concretizar. O Papa Francisco, então, no discurso da comemoração do 50º da instituição do Sínodo dos Bispos, a 17 de outubro, diz o seguinte: aquilo que o Senhor nos pede, de certo modo, está já tudo contido na palavra Sínodo. Caminhar juntos, leigos, pastores, Bispo de Roma. É um conceito fácil de exprimir em palavras, mas não é fácil pô-lo em prática. Então destaco daqui duas ideias. A primeira é que este é o método, ou seja, a sinodalidade não é uma opção entre outras. A sinodalidade, pego nas palavras do Papa, a sinodalidade é o método que o Senhor nos pede. Podíamos pensar, então, mas o Senhor não pede outro método? Sublinhando estas palavras, o método que o Senhor nos pede de trabalho, de estarmos em comunidade, é a sinodalidade. E, portanto, não é apenas uma opção, entre outras é, diria, a opção. Deste modo, sempre que nós queremos caminhar juntos, sempre que queremos prescindir do advérbio sum, sempre que julgamos que nós é que sabemos, sempre que esta tentação, e isso acontece-nos a todos, muitas vezes, sempre que pensamos que sozinhos chegamos mais depressa, então não estamos a responder àquilo que o Senhor nos pede. Há um provérbio africano que muitas vezes eu cito, confesso, no contexto do matrimónio, mas que aqui se aplica facilmente. E diz esse provérbio, contaram-me assim, e, portanto, não sei se é africano, disseram que sim, e eu acredito. Diz: quando queremos chegar depressa, vamos sozinhos. Quando queremos chegar longe, fazemos-nos acompanhar. E esta, às vezes, é a diferença de muitas das nossas opções. Queremos chegar depressa ou queremos chegar longe? Se queremos chegar depressa sozinhos, é muito mais rápido. Todos nós temos a experiência. Quando a decisão depende exclusivamente de nós, pode não ser a mais acertada, mas é seguramente mais rápido decidirmos. Quando há demasiado conselho, diríamos assim, temos muito mais dificuldade, mas ouvindo outros, celebrando com outros, estando com outros, descobrimos coisas que nós sozinhos não conseguimos descobrir, nem conseguimos ver. Então, quando prescindimos de alguém, ou quando prescindimos do outro, e daqui a pouco falaremos de outro, então nós ficamos todos mais pobres. Podemos chegar mais depressa, mas seguramente não chegamos tão longe. E este é também, penso eu, o desafio da Diocese para este ano, quando propõe, ao sublinhar este aspecto do método, que é da sinodalidade, procurarmos que juntos possamos chegar todos muito mais longe. Por outro lado, a segunda ideia, esta era a primeira ideia daquela frase que sublinhei. Por outro lado, como segunda ideia, o Papa diz que não é fácil pôr em prática. Ou seja, ele mesmo está consciente das dificuldades de concretizar a sinodalidade. Dizem as más línguas por Roma que o Papa tem conseguido mobilizar a comunidade no exterior, diríamos a comunidade cristã, procurar grandes dinamismos nas igrejas particulares, mas que têm sentido muitas dificuldades dentro da Cúria. E dizem alguns mais especialistas que estudam essas, ou pelo menos alguns jornalistas, foi de um jornalista que se dedica muito a isso que eu escutei essa palavra, dizia ele que tinha menos esperança e menos fé ou acreditava menos, que fosse possível que a Cúria se renovasse ao nível ou ao desejo daquilo que o Papa propõe. E isto, que é um exemplo, pode-se concretizar em todas as nossas estruturas. Se nós pensarmos bem, é muito mais fácil nós sugerirmos aos outros, às vezes nas nossas comunidades, nos grupos onde estamos, nos movimentos de que fazemos parte, é muito mais fácil sugerir como fazer, sugerir a mudança, a renovação, do que propriamente às vezes dentro do nosso núcleo, diríamos, mais duro. Não só o presbitério, às vezes os nossos processos internos. É mais difícil. É sempre mais fácil falar da família dos outros, diríamos assim, do que da nossa própria família. Então o Papa está consciente disso. Ele diz isso muitas vezes. O facto de termos consciência das dificuldades não nos deve fazer desanimar e, sobretudo, desviar o olhar. Então, é muito fácil defender a importância e a necessidade de uma sinodalidade, mas, de facto, não é tão fácil concretizar essa mesma atitude na Igreja diocesana, nas nossas comunidades cristãs, nos serviços que nós todos assumimos. A palavra sinodalidade
E a sinodalidade da Eclésia, ou da Eclesia, Assembleia, claro, cristã, não é um simples grupo ou conjunto de pessoas que fazem a mesma coisa ou estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. E eu diria agora que entramos num outro aspecto desta mesma caminhada em conjunto. Não basta estarmos juntos, não basta caminharmos juntos, não basta termos a consciência de comum unidade entre nós, mas, como dizia Tagle, que é o cardeal filipino, arcebispo de Manila, ele faz uma interessante distinção entre grupo e comunidade, dizendo que um mero grupo não pode ser manifestação da presença de Cristo ressuscitado. E esse aspecto vai ser importante para o que vamos falar a seguir. Ou seja, a sinodalidade é também um caminhar juntos com o Senhor. Aliás, o Sr. Bispo fazia essa referência hoje na reflexão inicial, a propósito da leitura breve. E este caminhar juntos com o Senhor não pode ser, claro que este Senhor, sabemos nós, é o Cristo ressuscitado, e essa também sabemos nós é a relação fundante, é nessa relação que nós configuramos todas as outras relações, mas esta comunhão, que é o centro da comunidade cristã, e é seguramente por isso também o centro do dinamismo sinodal, caminhamos com o Senhor. Mas a pergunta é, o que é que significa este caminhar com o Senhor? O caminhar com o Senhor não pode ser um extra, nem pode ser depois de. Fazemos tudo. Há uma frase muito associada aos jesuítas, e são eles que dizem, fazer tudo como dependesse de nós, na certeza que tudo depende de Deus. Podendo haver muitos comentários sobre isso, a frase pode ser interessante, mas pode não ser tão interessante quanto parece. Porque com a prática, ou se nós pudermos ser críticos em relação à frase em si, não interessa também o espírito, agora que eu não consigo alcançar o espírito de quem a disse, exatamente no contexto em que o disse e o alcance que deu teológico, mas isto pode parecer que Deus aparece depois. Nós fazemos tudo. Claro que aquilo que tu fazemos já é com capacidades que Deus nos dá. Mas depois então, no final, pode correr o risco de Deus entrar como último elemento deste puzzle. E a diferença e é isso que agora conclui esta reflexão, a diferença é que Deus não pode aparecer depois. Tem que estar dentro desse método, desse processo. Então, terceiro e último ponto, a sinodalidade, é o título, exige o dinamismo da escuta. Continua o Papa dizendo então, no mesmo texto que já aqui fiz referência, que uma igreja sinodal é uma igreja da escuta, ciente que escutar é mais do que ouvir. E neste momento está a citar Evangelii Gaudium 171. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender. Povo fiel, colégio episcopal, bispo de Roma. Cada um à escuta dos outros, e todos à escuta do Espírito Santo, o Espírito da verdade, João 14:17, para conhecer aquilo que ele diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Então, deste texto, sublinho 3 elementos. Primeiro, trata-se de estabelecer uma relação intrínseca entre a igreja sinodal, como método, que já aqui referimos, e uma igreja da escuta, como atitude. Ou seja, a igreja sinodal, como método, é o modo que nós temos de estar na igreja, é vivermos a sinodalidade e percebermos que a atitude da sinodalidade tem como base, se quisermos, a escuta. O Papa não disse uma igreja que escuta, mas uma igreja da escuta. Ou seja, não é uma situação pontual, ocasional, circunstancial, mas uma atitude permanente e constitutiva, não acidental. Ou seja, o Papa podia dizer uma igreja sinodal é uma igreja que escuta. E a pergunta a seguir é, mas escuta quando? Como? Onde? Às vezes? Quem é que escuta? Mas o Papa tem o cuidado de dizer é uma igreja da escuta. Ou seja, uma atitude permanente de escuta. Recentemente estive em São Paulo e uma das coisas que gostei de ver na Catedral foi uma sala, um espaço dentro da Catedral que dizia assim, sala de escuta. E quem é que estava? Estava uma senhora e eu olhei para a senhora, depois voltei a ler
a placa de entrada, a ver o que é que dizia. Então dizia qualquer coisa como, se tiver problema, eu até tirei uma foto, se eu ainda me lembrar, se eu tiver aqui, pode ser que seja mais rigoroso para não vos estar a enganar, se bem que se calhar já não tem. Pronto, mas dizia qualquer coisa como, se precisar desabafar, se tiver algum problema, se quiser dialogar, qualquer coisa assim, tem uma pessoa que o escuta, sob sigilo, alguém que o pode escutar. Depois esclarecia que não era um sacerdote, portanto era só um ministério da escuta, que não havia possibilidade de confissão, de reconciliação, mas que poderia encaminhar para o sacerdote que o pudesse fazer. O que é que eu achei interessante? Achei interessante foi, naquela igreja está identificado um lugar para escutar. Claro que não é suficiente, claro que é apenas um sinal, mas às vezes, quando não há sinal nenhum, a pergunta é, quando chegamos a um lugar, temos uma porta fechada, eu próprio sempre fiz isso, temos um horário de atendimento, das tantas às tantas, se chega 5 minutos depois, já está fora do nosso atendimento. Portanto, tudo isso cria dinamismos, diria, que dificultam este processo sinodal. Também todos nós sabemos que temos de ser práticos. É muito fácil falar, mas depois quando se tem 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 paróquias, não vale a pena inventar, é preciso ser muito prático. Se nós cumpríssemos pelo menos os horários dos atendimentos, já não era assim tão mal. Mas, de facto, a dimensão da escuta vai exige-me nós, uma atitude que não é muito fácil de concretizar, sinceramente. Muitas vezes no programa da nossa vida nós não pomos tempo, obviamente, para escutar. E alguém telefona e diz, olha, precisava de falar consigo. Nós olhamos para a agenda, eu falo por mim e penso assim, hoje não dá jeito nenhum. Olhamos para o dia seguinte e diz, amanhã precisava de tempo para preparar a conferência que me pediram à última da hora. E depois olhamos para o dia seguinte e pensamos assim, afinal sou padre para quê? Esta tensão na prática é muito mais difícil de concretizar. Mas se não temos espaço para escutar, pode estar o processo todo, diríamos, em causa. Ou pelo menos parte significativa desse processo. Portanto, a escuta não é acidental. De facto, se nós pensássemos bem, a não escuta é que devia ser acidental, isto é, o não termos tempo para escutar alguém é que devia ser uma exceção. Mas, de facto, não é fácil. Segundo ponto deste terceiro aspecto que estávamos aqui a sublinhar, a sinodalidade que exige o dinamismo da escuta. O texto insiste na ideia de que a escuta é mais do que ouvir. Trata-se de uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender, diz o Papa. É muito interessante, porque as pessoas às vezes não acreditam muito que o Papa queira aprender alguma coisa dos outros. Isto é, normalmente já vos aconteceu, seguramente nós ouvirmos as pessoas, mas no fundo estarmos convencidos que a nossa ideia é que é melhor. Isso, acho que todos nós, pelo menos eu, pecador, me confesso. E ouvimos as pessoas e pensamos assim, não, eles sabem o que sabem, mas de facto, sobre isto, quem sabe, somos nós. E esta disponibilidade para podermos aprender alguma coisa com o outro também faz a diferença quando escutamos. Porque se nós escutamos com vontade de aprender, mudamos alguma coisa. Se nós escutamos para confirmar aquilo que já sabemos ou aquilo que é a nossa perspectiva e arranjar apoio, que às vezes também fazemos isso, então se calhar não se confirma tanto. Num encontro que uma vez participei, no final, não posso dizer qual é que é, porque estão aqui algumas pessoas que estão ligadas a isso, no final pediram a avaliação do encontro e eu, honestamente, como faço sempre, procurei fazer a avaliação do encontro. E a pessoa que tinha feito esse pedido não escreveu uma única linha. Não tinha sido o único a fazer a avaliação, tínhamos sido 20 pessoas. Eu tinha 20 anos, se calhar era mais filão do que sou hoje, e disse, logo naquele momento, eu estou um bocado chocado. Porque pediu-me um trabalho a mim, pediu o trabalho aos meus colegas, estivemos aqui a avaliar e não escreveu uma única linha. Como é que consegue fixar a avaliação de 22, 25 pessoas? E a pessoa respondeu assim, são sempre as mesmas críticas que nos fazem. E eu pensei assim, se voltar a um encontro destes, nunca mais faço nenhuma avaliação. Ou seja, tivemos a fazer trabalho inútil, tivemos ali, porque era inocente, as nossas inocências passam depressa. Estamos a fazer ali um trabalho inútil, fazer uma avaliação, e no final, só o facto de não estar a escrever já me estava a fazer alguma espécie. Mas depois, no final, ter dito que são sempre as mesmas críticas, então alguma coisa está mal. Ou não pedem avaliação, ou então mudem, se são as mesmas, têm que mudar alguma coisa. E isso pode acontecer, estranhamente, a muitos de nós, e eu contra mim falo.
Então diz o texto que escutar é mais do que ouvir. É um ter algo a aprender, ou seja, estar dentro de mim a disponibilidade espiritual, porque também é fruto da oração, a disponibilidade e a humildade interior para aprender do outro. O outro não é sempre tão burro como eu julgaria. O outro sabe muito e às vezes sabe muito mais do que eu posso imaginar e muito mais do que nós todos somos, às vezes. Então, um verdadeiro diálogo é o desafio deste escutar. O diálogo é uma palavra também grega, eu gosto bastante das palavras, junta duas palavras que vocês conhecem, dia e logos. Logos tem a ver com raciocínio, pensamento, palavra. E dia normalmente tem a ver com, uma das possibilidades tem a ver com distância, com intervalo. Ou seja, quando há um pensamento diferente do outro, precisa de haver uma certa distância, porque senão é sempre o mesmo pensamento. Então o diálogo é muitas vezes, sublinha muitas vezes, dois pensamentos distintos. Mas o problema desta análise etimológica é que se ficássemos aqui, o diálogo muitas vezes corre o risco de ser um monólogo sobreposto, ou seja, o meu pensamento, depois eu respiro, o pensamento do outro, depois ele respira, depois o meu pensamento, e não sei se muitas vezes vos acontece, mas também certamente nos acontece a todos, os nossos diálogos não são uma construção comum. O meu contributo com o contributo do outro, depois o contributo do outro com o meu contributo. Eu levo o meu pensamento e tento defender a minha dama, passo a expressão, até ao fim. E o outro apresenta as suas razões e tenta defender a sua dama até ao fim. E no final tentamos ver, entre aspas, se conseguimos os resultados que pretendíamos. Ora, sem nos apercebermos, até podemos ter respeitado muito o outro, ouvir o outro, podemos ter estado a fazer dois monólogos sobrepostos. E essa tentação é fácil acontecermos. Mas a palavra diá pode também dizer atravessar o discurso, atravessar, através de, se formos ao dicionário, atravessar ou através. E, portanto, um verdadeiro diálogo é quando o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa palavra se deixa tocar pela outra palavra, se deixa atravessar pela outra palavra e ela própria sai enriquecida. Se pensarmos na relação com Deus, é isso que acontece. Quando nós rezamos, o que é que nos acontece? A nossa disposição interior, até as nossas preocupações, rezadas diante do Senhor, ou diante do sacrário, são depois transformadas também de outra forma. Nós, quando olhamos a nossa vida, olhamos com outro horizonte. Há um texto de um autor português, que também não interessa citar, mas que diz que a oração aumenta o horizonte, alarga o horizonte. A expressão é alarga o horizonte. E eu, de facto, quando penso na oração, penso assim, numa espécie de diálogo, devo isto ao meu avô materno, uma espécie de diálogo, muitas vezes improvisado, porque do coração, mas um diálogo que alarga o horizonte e que transforma também o meu pensamento. É muito engraçado porque nesta visita que fiz a alguns familiares meus, só a avó do meu avô é que está viva. Então, na oração que ela fez, lembrou-me exatamente o meu avô. Nunca fazem orações muito formais, fazem orações de olhar Deus, falar com Deus, colocar as intenções do dia e enriquecer também a reflexão desse dia. Isso é uma das coisas também que a mim me marcou e que agradeço a essa herança familiar. Por isso, então, escutar, que é mais do que ouvir, significa podermos aprender com o outro e sairmos mais ricos. Último aspecto deste terceiro ponto. Por fim, o texto diz que esta escuta é também a escuta do Espírito Santo. Isto mesmo que introduzi agora. Uma escuta que ilumina e que revela os critérios do discernimento. Esta escuta não pode ser, como disse há pouco, uma etapa do próprio processo da escuta sinodal. A escuta do Espírito tem de ser o âmago e o coração de todo o dinamismo sinodal. Sem escutar o Espírito, ficamos reféns de quê? E atenção que isto é uma tentação muito fácil. Há duas tentações. Uma é não termos métodos nenhuns, é tudo de Deus e do Espírito e depois Ele é que sabe. E outro excesso somos nós que organizamos tudo. Então Deus encaixa dentro da nossa organização. Por isso, há já agora um texto, como ainda tenho 3 minutos ou 4, há o texto do Alçada Batista, as peregrinações ao interior. E acho que é nesse. E diz a certa altura que o Sr. Zé, que agora não sei se o nome é correto, que tinha uma quinta. E tinha uma quinta, comprou uma quinta lá numa aldeia e começou a cuidar da quinta. E quando aquilo já estava bonito, convidou o parco. Fica sempre bem.
Então convidou o parque, foram ver a quinta e, sei lá, não sei agora de cor, mas imaginem, veio o campo do milho e dizem, vê, superior, aqui o campo do milho, que bonito, graças a Deus. Continuava, via, sei lá, as batatas, não é coincidente, mas não faz mal, as batatas, e diz, aqui estão as batatas semeadas e isso. Que bonito, Sr. José, graças a Deus. Ele já estava a ficar um bocado cansado do graças a Deus, disse, olha, o Sr. Prior devia ver quando era só Deus a cuidar da quinta. Estava cheia de silvas, não havia milho nenhum, as batatas não nasciam. Ele disse, graças a Deus e ao Zé. E, portanto, na nossa vida podemos sempre correr estes dois riscos. Não é pensar que é tudo graças a Deus e, portanto, nós ficamos em casa descansados, a dormir e a ver a bola. Claro que não acontece assim. E o outro excesso era nós pensarmos que é tudo graças ao Zé, passa a expressão. Nem é tudo graças a Deus, diríamos, não é tudo graças ao Zé. Há de haver aqui algum ponto de encontro. Então, se nós não escutarmos o Espírito, ficamos reféns das nossas técnicas, das nossas intuições e das nossas capacidades. É óbvio que tudo isso já é a ação do Espírito, mas podemos ficar do tamanho do nosso olhar. Porque é o Espírito, voltando à reflexão anterior, é o Espírito que alarga o nosso horizonte. É a dimensão, ou pode ser expressão de uma densidade ou não de relação. Então, o Espírito faz-nos pensar para além de nós mesmos. O Espírito faz ver para além dos nossos horizontes. O Espírito faz escutar, e para mim isto é muito importante, para além dos nossos preconceitos. Ou seja, todos nós temos conceitos prévios. Todos nós temos preconceitos em relação ao outro, em relação aos outros, em concreto, e em relação até às próprias ideias. Todos nós temos dentro da nossa cabeça, não há ninguém nisso que não se possa confessar, todos nós temos dentro da nossa cabeça ideias feitas. São umas boas, outras menos boas, mas quando estamos na relação temos muita dificuldade de sairmos dos nossos conceitos prévios. Não somos más pessoas, às vezes dizem, sou padre daquela pessoa, não somos más pessoas, eu também sou assim, mas temos que permanentemente, diante de Deus, de nós mesmos, da nossa consciência, procurar desmaterializar esses conceitos e, se quisermos, abrir o nosso coração e pedir a graça do Espírito Santo. Falta 1 minuto e tenho só 6 linhas para ler, portanto, está perfeito. Concluo. A sinodalidade é, por tudo isto, uma atitude essencial no método teórico-prático do pensar e do ser Igreja. Precisamos, por isso, de aprofundar o sentido, perceber o alcance e procurar concretizar cada vez mais o dinamismo do caminharmos juntos, uns com os outros e todos com Deus Trindade. Dessa comunhão depende o horizonte e a capacidade de evangelizar. Depende, sobretudo, o modo de sermos Igreja hoje, neste tempo e neste espaço que nos foi confiado como dom.